entrada de uma casa no campo, você percorre 60 metros no sentido leste. Eita, falou de sentido leste, a gente já se perde, né? Mas vai ser uma coisa meio vetorial aqui. Esse negócio de leste-oeste, a gente brasileiro não tá acostumado com isso, né? Não tá. Coisa de americano isso. Tipo, é obviamente fácil isso aqui, mas a gente tá, a gente não entende. Vira-se, percorre lentamente 40 metros em sentido oeste até um banco, onde você se senta e observa o nascer do sol. Foram necessários 28 segundos para fazer este percurso, da casa até o moinho, depois 36 para seguir o moinho até o banco. Para o trecho total da porta da frente até o banco, quais são as velocidade média e a velocidade escalar média? A diferença é que a velocidade média ela trata apenas, vamos dizer assim, da posição final e da posição inicial, e a escalar média trata de todo o percurso. Vamos Ah, dizer assim, a escalar média trata de fato da distância percorrida, enquanto a velocidade média trata do deslocamento, tá bom? aham. É um conceito assim que a gente obviamente entende, né? Porque, por exemplo, se tu chegar para uma corrida de Fórmula 1, qual foi a velocidade média da volta? Foi zero, né? Sim, porque ele volta sempre ao ponto Ele inicial. volta sempre pro mesmo ponto, mas, pô, claramente não foi zero ali, né? Sim, O sim. carro tava rápido pra caramba. Então, o detalhe é esse, tá? Então, vamos fazer um desenhão aqui. Como ele tá indo do sentido leste e depois ele vai pro oeste, né? Na prática, ele vai para a direita, né? Pensa no sudeste, né? Então, ele foi para a direita. Uhum. Ele foi para a direita por 40 metros. Vamos dizer que aqui era o zero, né? Que era o zero. Não, na verdade, ele vai 60 e dele volta 40. Ele vai 60, falei besteira. Ele Isso. volta 40, isso aí, muito bem. Depois ele volta 40. Então ele volta um pouquinho assim. Show de bola. 40. Eu até achei que tu era de Santa Catarina, mas esse DDD então é do Paraná, então. É do Paraná. Pode crer. O meu é 47 de Joinville. Quase do Ah, lado, né? é. Dá umas horinhas. Beleza. Então tá bom. Vamos falar de velocidade média, né? Que é o que ele tá pedindo ali. A gente sabe que velocidade média é distância, deslocamento na realidade, né? Que a gente costuma chamar de Uhum. delta S, pelo delta T, que foi o tempo que ele demorou para fazer isto. E a gente nota claramente que o deslocamento aqui, o delta S, é essa quantidade. Que, pô, 60 menos 40 é 20, né? Tranquilão esse problema, né? Sim. Dividido pelo tempo, que foram necessários 28, 36, então é a soma dos tempos, porque foi o que ele demorou na prática para se deslocar 20 segundos, né? Certo? Então vai Aham. ser, desculpa, foi 20 metros, então vai ser 28 mais 36. Somou, diminuiu, já era. Bem, probleminha tranquilo. Dessa lista, só para tu saber a diferença dos conceitos, dessa lista aí, dá uma olhada nela. Tem alguma coisa assim que, pô, não sei fazer isso aqui, professor, parece estranho. Dá uma Uhum. olhada assim por cima. Tem 3 questões só, né? É a 3 ali que eu tenho dificuldade por causa que usa derivada, né? Daí eu Ah, tenho, tá bom. Sem eu dou uma problema. embananada. Certo. De modo geral, quando a gente está estudando essas coisas, nós usamos a equação ou do MRU ou do MRUV, né? No MRUV, tu já sabe que é uma espécie de integral do MRU, né? Sim. Tem aceleração ali e tal, mas às vezes, né, como é o caso aqui, tem uns movimentos totalmente diferentes, né? Que ele te dá uma fórmula diferenciada aqui para posição, mas de modo geral, a velocidade, por definição, é a derivada da posição, é a derivada do deslocamento, né? Porque a velocidade é justamente a taxa de variação da posição no tempo. E taxa de variação é derivada, não é mesmo? Uhum. Isso é uma definição de velocidade, uma definição independente do que tu está tratando. Velocidade é a taxa de variação da posição no tempo. A gente representa a taxa de variação como derivada. Ah, Então, na prática, quando ele te pedir velocidade instantânea aqui, ele está te pedindo qual que é a velocidade por meio dessa equação aqui. Que sim. essa equação, como tu pode notar, é a função horária da posição no tempo, né? Então, se tu derivares essa equação, tu vai ter a equação da velocidade instantânea, velocidade dependendo do tempo instantaneamente.
É que quando a gente fala de velocidade, né, a gente tem muitos tipos. Tem a velocidade escalar média, tem a velocidade média, tem a velocidade vetorial, tem a velocidade instantânea, né? Que é a velocidade que depende instantaneamente do tempo aqui. Por sinal, é a velocidade que o velocímetro do carro mede, né? Quando tu fala assim, demorei, a velocidade média que eu fui para casa da minha avó foi tanto. Mas quando tu olha lá o velocímetro, tem vezes que ele vai para zero, tem vezes que ele vai para 80 quilômetros. Tu quer saber a Ah, velocidade em cada um desses instantes. Essa é a velocidade instantânea. A gente costuma dizer assim, ó, V de T, né? Com aquele Tzinho aqui dentro. Tu achou que teu cálculo 1 foi bom, cara? Foi difícil de passar? Como é que foi? olha, eu só passei porque eu fui bem na primeira prova Limite. de limites. Então, tu acha que tu não tá bom em derivada, é isso? Derivada eu fui com 6 na prova. Ah, tá Eu bom. fui, eu fui com 10 em limites, daí fui com 6 em derivada, e daí em integral eu acho que eu fui com 4, 3,5, alguma coisa assim. E aí, essa derivada aí, tu sabe qual é? Dessa aí, é que é isso que eu não entendi direito. Na física, seria que nem cálculo. Tipo, pegava o Exatamente igual a cálculo. expoente, tipo, Isso. o 9,75 ele sai porque não tem expoente, e daí faz o 3 vezes o 1,50, e daí Que é 4,50, né? 4,50 e fica T sobre 2. Boa, garoto. Pronto, tá aí a expressão da velocidade. T ao quadrado. Não é T sobre 2, não. É T elevado a 2. Porque T sobre 2 seria isso aqui. Aham. Show. 4,50 T quadrado. Agora ele quer saber aqui na pergunta 1. Eita, a gente nem leu a pergunta 1. A velocidade média durante o intervalo de tempo de 2 a 3. Bem, isso que eu fiz era para o problema 2. Para o problema B, desculpa. O problema A está pedindo velocidade média. Então não é essa equação aqui, tá? A Uhum. princípio. Então eu vou ter que deixar aqui pro lado. Essa aqui era o B. Pois agora eu acho que tu já entendeu que é só jogar os valores do tempo ali e pronto, né? Sim. Mas para encontrar a velocidade média, meu caro, o que que tu vai fazer para encontrar a velocidade média nesse intervalo de tempo aqui, que é o que ele está pedindo? Tem que saber. Velocidade média seria preciso saber a distância. Bem, Agora, já vamos porque escrever a equação da velocidade média aqui, não é delta S por delta T? isso. Sempre isso. Falou velocidade média, deslocamento por tempo. Então tu tens que descobrir qual foi o deslocamento no intervalo, nesse intervalo de tempo aí. Que seria usando essa fórmula que ele já dá ali. Perfeito. Porque aquela fórmula vai te dar justamente a posição. Então, se tu souberes a posição no tempo 2 e no tempo 3, é só tu fazer um menos o outro que tu tens o deslocamento, certo? Aham. Show. Daí é umas continhas de pedreiro aqui, né? Ah, como é que nós faz aí para não perder muito tempo? Eu acho que eu vou jogar no Wolfram isso aqui, uma expressão geral para, né? Porque senão tem que ficar fazendo continha de mais e menos, né? Já passamos dessa época aí. Tia da quarta série já ensinou para nós isso. Tu conhece o Wolfram? Não, não conheço não. Ah, não. Isso aqui vale mais do que a aula, tá? O que eu vou te mostrar agora. Wolfram é um site que resolve conta, assim. Só que ele não é um site qualquer, é um site parrudíssimo. Ele faz conta level hard, assim. Porque ele é baseado na linguagem matemática, que se tu for fazer pesquisa científica, tu vai ver que é importantíssima. Tá bom? Essa aí é a equação que nós temos, então. Aham. Então a gente pode colocar aqui t igual a 2, né? Que é o que ele queria. Põe uma vírgula, t igual a 2, coisas banais, né? Ele vai até dar um gráficozinho aqui e vai te dar qual foi a posição. Anota aí, então. Anota aí que pro t igual a 2 foi x igual a 87 sobre 4. Como a gente é físico, né? Mas clica na Uhum. aproximada forma aqui, fica 21,75. Bem melhor, né? Bem melhor. Bem melhor. Na física é melhor trabalhar com decimal, na matemática com fração. Por quê? Porque os professores de física gostam de decimal e os de matemática com fração. Basicamente isso. Notou? Aham. A gente vem aqui, ó, para não precisar escrever tudo, velho. Imagina numa calculadora de padaria lá, tu ter que reescrever toda a conta. Aqui tu só vem, troca para 3 e pronto, entendeu? Então, para saber a distância, aí não precisa fazer a derivada, no caso. Não, a gente já tem a expressão da distância. Ah, tá. Para saber a distância é só jogar na equação da distância que ele nos deu. Anota aí que no instante 3, então, foi 50,25. Notou? Beleza. Aham. Então,
Vamos lembrar que na equação da velocidade média tem deslocamento, que a gente sabe que é a posição final menos a posição inicial, certo? Certo. Delta S, ou delta qualquer coisa na física, é sempre final menos inicial, na delta T grande lá. Temperatura final menos temperatura inicial. Qualquer delta é final menos inicial. Então a gente sabe que o final aqui foi 50,25, né? Sim. E o inicial foi quanto? 21,75. 28,5. Então a gente Entendi. já descobriu o delta S. 28,5, beleza? Uhum. Então, tá aí. Vamos voltar para lá. Então, Wolfram, muito bom esse site. Tem outro muito bom também. Anotou aí 28,5? Anotei. Tá, tem outro muito bom que é o Symbolab, velho. Esse aqui é maravilhoso também. Ele tem umas coisas até que é melhor que o Wolfram. Tu clica aqui, sei lá. Daí tu já tem um monte de Esse coisa aqui. aí eu já usei, mas não soube usar muito bem. Dava uns resultados errados. É, tem que saber escrever do jeitinho certo aqui. Mas ele te ajuda bastante, ó. Se tu vir aqui, por exemplo, ó, deixa eu clicar. É que ele tá meio cagado ultimamente. Eu gosto mais desse formato aqui. Ah, porra. Aqui, desse jeito. Desse jeito. Tá em inglês agora? Deixa eu pôr um PT aqui na frente que o já volta a funcionar. Vai aqui no ponto PT. E tá em inglês, mas também não é nada demais, né? Tu pode clicar em cálculos aqui e daí ele mostra exemplos, tá vendo? Ó? Tu vem aqui nos exemplos e escreve baseado no exemplo. Entendeu a Ah, ideia? aham. Daí tu não vai cometer erro. Porque, eu não quero exatamente com 5 aqui e não tem esse 13 também, professor. Pronto, tu tira. Né? Só vem aqui e apaga. Baseia-se no exemplo que ele faz para você. Ele mostra aqui a resposta, e se tu paga, ele mostra até os passos aqui, tá vendo? Ah, Ele entendi. mostra bem legal. Ele mostra com bastante explicação quando as coisas são mais complicadas, assim, tipo uma série de Fourier e tal. Ah, mas eu não sei nem escrever a série de Fourier aqui, ele já vem com exemplo. Só pra Né? Tu tu só se notar. baseia. É, claro, série de Fourier é uma coisa que vai demorar para ver, mas basicamente é isso, tá? Bem legal. Tem outras Hum, coisas de mecânica aqui também, mostra umas formas. Ele é bem didático esse aqui. O outro lá é para barra pesada, assim. entendi. Contas muita treta. 28,5, né? Isso. 28,5 e qual é o delta T, sabe me dizer? Delta T. Daí a gente vai ter que calcular. Ou não, a delta T é um. Exatamente. Delta T é 1. Então, simplesmente a velocidade foi 28,5 metros por segundo. Uhum. Show. A velocidade instantânea agora tem que derivar, tu já derivou, joga o valor para cada instante e já era, né? Não tem problema, certo? Sim. Não, nem vamos fazer isso. Vamos ver o que ele pede. O que aqui, né? Para B, para C e para D, uma vez que tu tem a equação da velocidade, é só tu jogar lá que tu vai descobrir a velocidade. Então, coisas assim, bem ensino médio. Tá. E a velocidade instantânea, quando a partícula está na metade da distância entre as suas posições T2 e T3. Então a gente quer a velocidade instantânea na metade desse caminho, na metade da distância. Esse problema já é interessante de a gente pensar um pouco. Como é que tu faria esse? Note que tu tens as distâncias aí, né? Tu anotou para mim, né? Sim. Então tá bom. Então pensa aí, como é que tu faria essa E? Tem que ser. Como que tá escrito aí? Velocidade instantânea quando a partícula está na metade da distância entre as duas posições. Isso. Tá escrito exatamente isso que tu leu. Então tem que só somar e dividir por dois para saber a metade ali. Para saber a metade da distância, isso mesmo, para encontrar o ponto médio, né? A gente Isso. pega as posições, soma e divide por 2, exatamente. Podes fazer isso para mim, então? Aham, 21,75 mais 50,25. Recomendaria tu usar o Wolfram, né? Para já É, ir treinando. Vou te aham, mandar o site, vou te mandar o site. 36 ponto médio. 36 ponto quanto? 36 certinho. Ah, 36 certinho? Tá bom. Então, deixa eu dar uma ampliada aqui. Era o problema aí, né? Nós encontramos que a metade da distância, vamos dizer assim,
36. E aí, o que tu faz com essa metade de distância agora, para encontrar o que o problema está pedindo? Tá, o problema está pedindo A velocidade instantânea quando a partícula está na metade da distância. Tu já descobriu que a metade da distância é 36. a distância em 2 segundos. Qual que é a fórmula da velocidade instantânea? Da velocidade instantânea está aqui. Ah, tá. Que a gente já tem 4,5 t quadrado. 4,5 t quadrado. Tá. Isso. Velocidade instantânea quando a partícula está na metade da distância entre as posições 2 e 3. 2 e 3. No instante 2 e no instante 3. Diga. Então tem que fazer pro primeiro, no instante 2, depois no instante 3. Não. Não? Ai. A velocidade instantânea quando a partícula está na metade da distância entre suas posições 2 e 3. Tu já achou a metade da distância, né? 36. Sim, 36. Provavelmente você tem que usar isso para alguma coisa, né? O problema está pedindo velocidade instantânea, certo? Sim. Então, na física, a gente sempre tem que focar no que o problema está pedindo, porque senão Então, a gente pode se perder muito. Se eu olho para a equação da velocidade instantânea, para eu descobrir, eu preciso saber o tempo, né? sim. Então, na prática, para descobrir o que o problema está pedindo, que é a velocidade instantânea, eu preciso saber o tempo, mas qual é o tempo? É Qual é o T. tempo que eu preciso descobrir? É a 2 e 3. Não. Não. Lê a pergunta de novo e me diz qual o tempo que eu preciso descobrir para jogar lá naquela equação. Tá, pelo que eu entendi, a velocidade instantânea quando a partícula está na metade da distância, que seria 36, no Posição é tempo 36. em T 2 segundos e T 3. Está pedindo Não, os dois pontos, tá não? lendo tudo errado, velho. Tem que ler do jeito certo, senão não vai conseguir resolver os problemas. Ó, o problema está dizendo que você quer saber a velocidade instantânea. Beleza, já temos a equação da velocidade instantânea. A velocidade instantânea é essa equação. Para eu Sim. descobrir qualquer velocidade por meio dessa equação, eu preciso saber o tempo. Então eu preciso colocar algum valor de tempo aqui. Qual é o valor de tempo que eu preciso colocar? No resto da pergunta isso vai ficar claro. Quando a partícula está na metade da distância. Então eu preciso saber qual é o valor do tempo quando a partícula está na metade da distância entre essas posições aqui. Só que isso tu já descobriu. Tu já sabe que a metade da distância entre essas posições no tempo aqui, esse t igual a 2, t igual a 3, é 36. Você me Então disse é isso agora há pouco. 2,5. Então, não. Não? Não, Ah, tá. porque não é, a partícula não está se movendo homogeneamente, linearmente. Ela está com uma equação bem esquisita aqui, né? Uhum. Então, o que tu tem que fazer é o seguinte: agora que tu descobriu que metade da distância dessas posições no tempo aqui é 36, você tem que descobrir qual é o tempo que demora para a partícula chegar no instante 36. Na distância 36. Qual é o tempo em que ela vai estar na posição 36? Então, no caso ali daquela fórmula, o x, já que ele é a distância, eu coloco 36 Perfeito. e o Quando t, tu né? coloca 36 ali, tu vai encontrar o tempo para que ela esteja na posição 36, para que ela esteja na metade da distância. E aí, você sabendo o tempo disso, você pode jogar na equação da velocidade instantânea. Ah, Entendeu? tá. Mas É daí eu isso. uso a fórmula da velocidade instantânea, não essa aí que tá dando na Para questão. encontrar o tempo, tu vai precisar usar essa, porque a única Ah, certo. informação que tu tem é que a posição da metade desses dois aqui é no 36 metros. Tá. Então tu coloca aqui 36 e descobre o tempo, entendeu? Ah, Então vai lá, coloca 36 lá e faz descobre o o tempo. Wolfram aqui. Veja que esses problemas de física não é só ficar jogando número na fórmula, já passou disso, né? No ensino médio é assim. Aqui a gente tem que fazer uma interpretação, né? A interpretação aqui era justamente isso. Nós precisamos saber a velocidade média. Então precisamos saber a velocidade instantânea. Então precisa do tempo, porque a equação instantânea depende do tempo. Mas qual é o tempo? Não é a metade entre o 2 e o 3. Assim, ele não Porque tem isso seria metade aceleração. do tempo. A nossa equação não funciona dessa forma, né? O que ele está pedindo não é a metade do tempo entre 2 e 3. Senão ele diria, faz o 2,5 aí pronto.
Até a questão anterior, né? Na prática, tu vai reparar que essa velocidade que tu vai encontrar aqui não é a velocidade do t igual a 2,5. É isso que ele quer que tu repare. Porque na prática, tu quer descobrir qual é a velocidade quando ele estiver nessa posição que é a metade da distância entre as posições que ele está no instante 2 e no instante 3. É muito diferente dele falar assim, encontre qual é a velocidade na metade do tempo entre 2 e 3. É bem diferente, né? São duas condições bem diferentes que tu tem que interpretar bem para não errar, né? Porque é fácil, mas na prova, se tu interpretar errado, já era, né? O professor não vai dar a segunda chance. Entendi. É justamente Então, isso que ele quer que tu repare, diga. então no caso ali, o porquê que não usaria a forma ali que a gente derivou por causa que Tu não a tem o gente já tempo. tirou a distância, né? Tu não tem o tempo. Ah, tá, Tu tem que descobrir o tempo primeiro nessa e depois jogar lá naquela. entendi. Aqui é 36, eu passo 3 para outro lado e o 36 vai dividindo isso? Nossa, aí não, hein, velho? Pô, aí não, hein? Cálculo um, cara. 36 dividindo como aqui, velho? O senhor pode fazer para mim Isso que. aí é matemática básica da básica da básica, hein? Passa o 9 pro outro lado, isola X aqui, né? Muito Ai, segredo, não, né? Igual a 1,5 vezes t ao cubo, subtrai, depois passa um meio dividindo, né? 36 menos 9,75, 26,25. Agora, como um meio estava dividindo t ao cubo e a gente quer deixar o t sozinho, tem que dividir aqui por 1,5. Isso dá, vamos ver, 17,5. E agora a gente não quer t ao cubo, a gente quer t. Por quê? Porque a gente precisa saber qual é o tempo onde ele vai estar na metade do caminho para eu pegar esse tempo e jogar na equação da velocidade. Então, a raiz cúbica aqui é o que vai me dar o tempo. Deu 2,6. Raiz cúbica de 17,5 é 2,6. Então, o tempo que ele vai estar na metade do caminho entre aquelas posições que tu tinha medido, que são as posições do t igual a 2 e t igual a 3, vai ser 2,6. Não é 2,5, é 2,6, viu? aham, É o jeito que funciona essa equação aqui. Beleza, então o que eu tenho que fazer agora? Agora que eu descobri que o tempo que ele vai estar na metade do caminho é 2,6, eu venho aqui na equação da velocidade e encontro qual é a velocidade que ele vai ter. Porque é o que o problema está pedindo. Velocidade instantânea nesse instante, que ele está na metade do caminho. Então, no lugar do t ao quadrado aqui, eu vou colocar, no lugar do t, na verdade, eu vou colocar 2,6. Beleza? beleza. Tenho que elevar ao quadrado. Daí, 2,6 ao quadrado é 6,74 vezes 4,5, 30,33. Opa, 30,33. Então a velocidade que ele vai ter ali naquele instante é 30,33. Pode deixar 30,3 mesmo. Metros por segundo, ok? Uhum, Então cuidado com a interpretação, velho. E a matematiquinha aqui, né? Isso aqui eu sei que tu sabe fazer. Não é possível alguém passar em cálculo 1 sem saber isolar T, né? Com certeza. sim, sim. Beleza. Então atenção aos detalhes aí. É, tem coisa que você não pode perguntar mais, velho. Tipo, como é que isola aqui? Isso aí não se pergunta mais. Tu faz engenharia do quê mesmo? É elétrica. A pessoa ia te expulsar da sala se perguntasse isso. Hum, Não tem condição. Tá. Beleza. Eu acho que era essa a questão 3 aqui. O problema da derivada eu acho que não foi o teu maior problema, cara. E na física as derivadas são mega simples. Mega, mega simples. É sim. coisa É assim só essa banal questão mesmo. de fórmula, assim. Interpretação é o problema. Tem que interpretar melhor. Tem uma outra aqui que eu tava olhando, que a interpretação é bem legal também. Vamos ver. É a. Deixa eu abrir aqui. Peraí. Eu gostei da questão 4. É parecida. Vou te mandar o que a gente fez e eu quero que tu tentes interpretar, tá? Eu quero que tu leia a questão A e discuta comigo o que tu tens que fazer. O problema aqui é a interpretação. É sempre esse o problema em fisicão. Interpretação é treta. Eu mesmo, quando eu fiz a primeira prova de cinemática na faculdade, eu tirei.
2, 4, uma nota merda, assim. Porque eu pensei, isso aí é muito parecido com o ensino médio, só jogar na fórmula e pronto. Chegou na hora, não tinha nada a ver, né? Por Sim. causa da interpretação muito superior à do ensino médio. Beleza? Aham. Então dá uma lida aí, quando terminar de ler, me fala o que a gente tem que fazer na questão A, tá bom? Tá, beleza. Você me achou como lá no site, cara? Eu, eu fui no Super Prof, eu olhei lá no site lá, daí eu procurei principalmente os que davam física a nível superior. Aham. Daí apareceu o senhor lá. Daí o perfil que eu mais gostei era o seu lá. Daí eu até olhei lá no Super Prof, mas daí tinha que fazer o pagamento antes de entrar em contato já. É, você foi esperto. Você, Tem gente que paga pra falar comigo e depois cancela lá, R$ 69 jogado fora. daí eu olhei que tinha um link do YouTube, daí tinha o teu contato lá, daí eu só chamei. Pode crer, pode crer. E aí, entendeu o que tá pedindo na A? Calma aí, deixa eu só ler não. Ah, tá. Determinar a velocidade e a posição. Essa inicializa da tartaruga. E, professor, essa é o que eu tenho uma dificuldade, principalmente quando tipo, os valores não estão bem descritos assim na questão. E aí? No caso ali da fórmula, tipo, 50 centímetros seria da distância, os 2 centímetros por segundo seria a velocidade e o 0,0625 centímetros ao quadrado seria uma aceleração, né? É, sim, sim, sim. Pra tu fazer isso, tu tem que comparar com a equação do sorvetão, certo? Ah, Daí tu tens que lembrar que, veja, por quê? Porque tu tá falando de uma posição, né? Equação de posição, uhum, escrita aqui com termos, né? Normal, t e t quadrado. Então tu tá falando de MRUV, né? Então no MRUV tu tem essa equação aqui, que é o sorvetão, né? Que a gente aprende no ensino médio. uhum, X0 mais V0t mais AT quadrado sobre 2, certo? certo. Então, significa que, em outras palavras, o número que tiver sozinho, sem t do lado, né? Note que a grande questão aqui é o t é o parâmetro independente, né? O número que tiver sozinho é a posição inicial. O número que tiver multiplicando o t normal, né, é a velocidade. E o número que tiver multiplicando o t quadrado é a aceleração dividido por 2. Ok? Então eu te pergunto, nessa equação aqui, né? Quem que é o número que está sozinho, o número que não tem t do lado? Os 50. Então significa que a posição inicial é 50, certo? 50 centímetros. Uhum, Faz sentido? faz. Show. Então quem que é a velocidade inicial, pela mesma lógica? O 2, Centímetros por segundo, perfeito. isso. E agora quem que é a aceleração? O 0,625. Errado. 0,0625. Não, errado. Eu Errado. acabei de te falar que que o número que multiplica o t quadrado é a aceleração dividido por 2. Hum, Então o número que está aparecendo aqui é a aceleração dividido por 2, não é a aceleração.
Ah, tá. Entendeu a lógica? Entendi. Então É significa só, que seria comparar com a fórmula do sorvetão, isso. sempre quando ele te pergunta esse tipo de situação, é fazer a comparação, tá? Então, a aceleração aí não é só aquele número, é aquele número vezes 2. Vezes dois, tá? É, porque, certo? O que multiplica o t quadrado é a aceleração dividido por 2, certo? Certo. Se eu estou te perguntando quem é a aceleração, então é esse número aqui vezes 2. Vezes dois. É coisa para decorar, tá? É coisa para entender. E cuidado com o sinal de menos aqui também, tá? A aceleração é negativa. Dativo. Tá. B. Em que instante T a velocidade da tartaruga é zero? Como é que tu pode resolver isso? Igual a zero. Hum. Seria o seria bom tipo trocar o t pelo zero para daí eu saber a distância daí qual que seria em que o t vai ser zero. Isso? Não, velho. Ele tá falando aqui de. Ele quer saber o instante em que a velocidade é zero, né? E a equação que nós temos aqui, que eu sublinhei, é uma equação de posição. Não fala nada sobre a variação da velocidade. Fala só sobre a variação da posição, certo? Certo. Então tu precisa encontrar a equação da velocidade, que é o vovô ateu. O vou tirou essa, sabia? Não conhecia essa? Não. Mas tu conhece o V igual a V0 mais AT, né? Ah, Certo? certo. Essa é a equação que te dá a velocidade instantânea, a velocidade que está variando. A tartaruga está variando sua velocidade, vai ter um momento que ela vai parar. É isso que ele está dizendo na B. Ele quer saber em que instante isso acontece. Então, temos aqui a equação da velocidade dependente do tempo. O que nós estamos procurando é para qual instante a velocidade é zero. Então, para descobrires isso, basicamente, tu precisa descobrir quem é, observar, né? Quem é a Sim. velocidade inicial e quem é a aceleração. Fazendo isso, tu substitui os valores da velocidade inicial e da aceleração aqui, isola o tempo e encontra o valor dele, tá? Tá. Portanto, eu vou dar um zoom out aqui, vou pedir para tu resolver isso então, tá? Encontrar qual é o instante que isso acontece, qual é o t. Para isso, tu vai precisar colocar ali na equação do vovô ateu, né, no V0 e no A, quem é V0 e A, baseado no que tu já observou há pouco, certo? Certo. Certo. Eu preciso ir no banheiro, velho. Tá. Tu vai. Toma cuidado com o sinal da aceleração, hein? Lembra que é negativo. E Negativo. lembra que a aceleração ali tem que multiplicar por 2. Já volto. Quando eu voltar, tu me diz qual foi o tempo. Uhum.
Voltei. E aí, meu caro? Calma aí que eu fui pegar minha calculadora, fica mais fácil de fazer do Com computador. certeza. Fazer a mão, isso aí é chato. Divisão com vírgula, não é de Deus. Seria 16 16 o quê? segundos. Parece bom, parece bom. Vamos ver. Velocidade inicial era 2, né? Então nós passemos para o outro lado e troca o sinal de todo mundo. Multiplicou por 2 ali o 0,0625, vai ficar quanto? 0,1. Negativo, Mas negativo já troquei zero. o sinal de todo mundo, né? Vai ficar 0,625 vezes 2, 1,125. 0,125 vezes t, agora divide, né? 2 dividido por isto vai dar quanto? 16. Boa, garoto. Então o tempo que a tartaruga para é o 16 segundos. Show? Show. Show de P, cara. C. Quanto tempo do ponto inicial a tartaruga leva para retornar ao ponto de partida? Quanto tempo do ponto inicial a tartaruga leva para retornar ao ponto de partida? E aí, entendeu o que tá pedindo? Dá uma lida aí, dá uma refletida sobre esse problema. Porque, né, senão vira muito YouTube, né, se eu fizer todas as coisas. Ninguém aprende vendo vídeo no YouTube. Eu adoraria, né, porque eu fico vendo YouTube o dia todo. Esses dias eu vi minha estatística aí, nossa, acho que já passei uns 3 meses da minha vida vendo vídeo do YouTube. Então, o ponto inicial seria 50, seria para voltar a zero, isso ou não? Boa! Para voltar a zero a posição, certo? Isso mesmo. Isso. Aham. Perfeito, perfeito. Né? Isso é bem interessante. Gostei da tua interpretação. O resto deixa comigo. O negócio é o seguinte: quando tu olha para essa equação vermelha aqui, Uhum. né, tu olha que ela é uma equação quadrática. Então a gente está acostumado lá do ensino médio a saber que isso é uma parábola, certo? Sim. Muito bem. Então, como nós estamos tratando aqui de uma parábola, o que acontece, meu querido? Opa, assim, assado, uma parábola virada para baixo, até porque o A é negativo. O A é o cara que multiplica o termo quadrático. Então, parábola virada para baixo. Lembra? A gente aprendeu isso no ensino médio também. Como nós temos aqui uma situação como essa, né? Repara que tu tens esses dois valores onde cruza o eixo X aqui, né? No caso, na realidade, aqui é a posição, então aqui a gente vai chamar de X e aqui é o parâmetro independente, que é o tempo, nós vamos chamar de T aqui. E nós temos essas duas posições onde cruza o eixo X. Lá no ensino médio, a gente descobriu que esses dois pontos aqui são justamente as raízes da Bhaskara, não é mesmo? Sim. Então, no nosso caso, a interpretação física aqui é o seguinte: esses são os instantes que a tartaruga vai estar na posição igual a zero, né? Porque aqui é o x zero, certo? Ah, tá. Entendi.
Então, nesse T1 aqui e nesse T2 vão ser os instantes onde a posição da tartaruga é zero. Então, para encontrar os instantes onde a posição da tartaruga é zero, que é justamente o que o problema está pedindo, ela pede um desses instantes, né? Uhum. É só você resolver Bhaskara. E aí, consegue resolver Bhaskara desse probleminha? Consigo. Opa, aí sim. Eu particularmente não gosto muito de trabalhar com valor quebrado assim na Bhaskara, né? Mas Uhum. não sei, na tua prova ela é presencial, ela é É online, tu pode usar a presencial. calculadora, pode usar a calculadora, tu tem aquelas calculadoras que resolve Bhaskara? Eu nunca vi na minha aqui se dá de resolver básico. Mas dá de ver se dá. Tem uma científica baratinha, eu acho que eu paguei 50 aí. A minha Ah, também é científica. Deixa eu ver se dá pra fazer. uma que faz, mas tem que aprender a fazer a parada. E no termo de C, eu coloco o O número menos. sozinho. Ah, tá. Não, mas o termo C não seria aceleração? Bem, eu não sei o que é que tu chama de C na Bhaskara. Eu costumo chamar o C o cara sozinho, né? Ah, tá. Entendi. Daí, não sei, né? Bhaskara pra mim é assim: ax quadrado mais bx mais c, né? Sim. Não, que eu Então, o A tava. da Bhaskara vai ser a aceleração sobre 2 ali, né? O Aham. B vai ser a velocidade inicial, o C vai ser o número sozinho. Mas tu faz do jeito que você quiser aí, velho. Vai cada um Ah, chama de um nome, né? Não, é que eu quis perguntar, no caso ali da fórmula, tipo, a aceleração, que seria o 0,06, eu uso ela da fórmula aí, ou eu utilizo o que eu calculei ali embaixo, vezes o 2 da Bem, aceleração se real? tu quer fazer a Bhaskara dessa equação, tu pode utilizar os números do jeito que eles já estão, né? Não precisa fazer modificação nenhuma. Essa aqui já é a equação de posição dele. Então é aqui que tu quer que o x seja zero, entendeu? Não precisa Ah, fazer modificação nenhuma. Só pegar a fórmula do jeito que tá e fazer Bhaskara. uhum. Beleza. Uma Bhaskarazinha na prova é bom, né, cara? É bom Até para pra dar uma relembrar, relaxada. lembrar o ensino médio. É, é verdade. É interessante que dá para fazer agora uns vínculos com cálculo que a gente não fazia no ensino médio, né? Por exemplo, lá em cálculo um a gente aprende que o ponto máximo de uma função é quando a gente deriva igual a zero, certo? Como? Em cálculo um tu não aprendeu que o ponto de máximo de uma função é quando tu deriva a função igual a zero? Sim. Pois é, para pensar nisso. Agora pensa comigo. Se tu joga um celular pro alto, né? Vai ter um momento que ele vai chegar na velocidade zero,
que é justamente quando ele está no mais alto da trajetória dele, certo? Sim. Certo. Então, vamos dizer assim, ao mesmo tempo que tu tem velocidade zero quando tu joga um objeto para cima, tu tem também a altura máxima dele, certo? Certo. Olha só, então, o vínculo que a gente acabou de fazer. A gente acabou de definir que para um objeto, né, quando tu joga um objeto para cima, quando joga um objeto para cima, o instante de posição máxima é o mesmo que de velocidade igual a zero. Muito bem. Então, em outras palavras, matematicamente, o teu x máximo corre no mesmo momento que a velocidade É é igual. igual a zero. Agora, tu não concorda comigo que velocidade, por sua vez, é igual à derivada da posição? A gente conversou sobre isso várias vezes hoje, certo? Sim. Aham. Velocidade derivada da posição. Então, olha só, na realidade, é exatamente aquilo que a gente aprende em cálculo 1, porque quando tu pega a velocidade igual a zero, tu tá fazendo a mesma coisa que tá aqui em cima, entendeu? Tu pegou uma função, derivou igual a zero. No caso, a função da posição. Derivou igual a zero. Ou seja, tu tá dizendo que a velocidade é zero. Ao mesmo tempo, tu encontra a posição máxima. O instante de posição máxima é o mesmo instante de velocidade igual a zero. Sim. Então é o Ah, vínculo que existe, uma vez que, na realidade, essas equações, a equação do MRUV, ela não é uma equação experimental. A equação que a gente está utilizando aqui, ela não é experimental. Ela é uma equação a priori, ela vem da lógica. Então, por isso que funciona tão bem as regras do cálculo. é até isso até que eu invejo dos professores que na física tu consegue tipo tudo tipo relacionar a outra fórmula, né? Que isso facilita muito mais para na hora de tu resolver o problema, né? Eu eu também fico com esse problema na hora da prova também comparar um teorema com o outro que É, se dá cálculo um tem resposta. muito vínculo com física mesmo nesse ponto. É, mas basicamente se resume a esse negócio da derivada, assim, tá? Então, tu tem que entender que a derivada da posição é a velocidade. Por isso que se tu zera a velocidade, tu tem ponto máximo ou mínimo ali da posição. Isso é muito interessante. A professora, meu calculador não faz Bhaskara. Ah, é? Que merda, hein, cara? Então, que É, mas, ó, 50 pila tu compra uma que faz, da Cássio. Bem legal. fracasso, tá? Nessa que eu tô pensando, que eu até tenho, além de fazer isso, ela faz matrizes, ela inverte matriz, ela vai ter que fazer isso em álgebra linear. Ela também tem todas as constantes importantes da natureza. Bem legal essa calculadora. Custo-benefício bom. Uhum. Eu vou ver para comprar. Porque, assim, de modo geral, os professores no Brasil não deixam tu usar a calculadora gráfica na prova. Só que essa aí, ela é só uma científica normal. Mas ela tem todos esses extras aí pra tu não perder tempo. Sim. Tu já tá fazendo álgebra. Tu vai fazer álgebra linear? Eu já fiz. Pô, então você sabe que é uma. Não, tu já fez, mas como assim? Álgebra linear não é o segundo semestre? O nosso era álgebra linear era álgebra linear e geometria analítica. Tudo numa só? Nossa. É. Hein? Só que agora, é, é que eu fiz o último ano que eles mudaram agora as matrizes curriculares do curso. Agora eu não sei como é que vai ficar. Sabe fazer a Bhaskara? Eu não consegui fazer na calculadora aqui. Tu não quer fazer na mão daí? Vou fazer na mão agora. É, tem que Cara, fazer na mão. Bem, vamos resolver no Wolfram aqui pra finalizar. Eu só preciso que tu me dite a coisa porque eu não consigo ir voltar e voltar e voltar. Vai lá, me fala. É a equação. É é, 50, que mais? Igual a é 50, mais. 50, 50. Ah, no caso, que nem na máscara já. Do jeito que tá escrito ali. Ah, tá. 50 mais 2 centímetros por 2, não é segundo 20? É 2 mesmo? é 2. 2t mais 0,0625 e quadrado, né? Negativo Ah, é, negativo, isso mesmo. 0,0625. Tá. Bem, de acordo com o Wolfram, a gente chegou nessas duas respostas aqui. Deixa eu mostrar para você.
Eu não escrevi nada errado e tu não me ditou nada errado, é isso mesmo. A gente, ó, de fato era uma parábola virada para baixo. Resolvendo Bhaskara, a gente chegou nessas duas respostas. Só que claramente a gente tem que ignorar a primeira, porque não tem tempo negativo, né? Sim. É isso aí. Então, note, né, velho? Eu vejo que você tá bem na matemática, você sabe derivar, sabe fazer as contas. O problema tá na interpretação, tá? E é normal. Física 1, a interpretação é barra pesada às vezes mesmo. Sem falar que depois ainda vem aquelas coisas mais complicadas ainda de rotação, energia, tudo aqueles negócios de dinâmica também, né? Movimento bidimensional. Bem chato. Mas tá bem, tá bem. Só focar mais na interpretação, eu acho que isso, eu acho que a gente fez o certo aqui. Ter feito os exercícios foi mais legal do que passar a matéria, né? Porque pelo menos a gente percebeu aí que falta entender esses detalhes que aparecem com muita frequência, tá? Apesar de eu dizer que tem que saber interpretar, na prática tu decora. Esse negócio aqui do zero e tal, é decorar, beleza? Aham. Show de bola, cara. Pô, foi massa demais aí. Precisando é só chamar. Vou te mandar tudo que a gente trabalhou aqui. Precisando é só chamar. Logo que o vídeo estiver pronto, eu te mando o link, tá bom? Ah, não sei se tem como preparar a próxima aula, que daí eu Opa, vou tem sim. Eu te mando os conversar. horários e tu vê o que é melhor pra ti, beleza? Isso é que eu queria ver uma lista de exercício, daí já se pudesse preparar. Tá Beleza? bem zoado meus horários aí, mas talvez tenha alguma coisa aí pra você que você queira, beleza? Tá, beleza, então. Então tá bom. Abraço, meu querido. Valeu, Show de bola. tchau. Valeu! Valeu.